Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje então é sobre a fisiologia do sistema digestório. Falamos há pouco sobre a anatomia, então nós daremos continuidade falando de como ocorre o funcionamento do nosso sistema digestório, o nosso trato digestório, ou o conhecido também por gastrointestinal. Então vamos lá. Falando um pouco mais agora da parte fisiológica, nós começaremos a falar sobre onde inicia o processo de digestão, que é na nossa mastigação. Nós temos os dentes adaptados para a nossa mastigação, né? Nós temos ali os dentes incisivos, que possibilita cortar, né? E os posteriores, no caso, os molares e pré-molares e molares, a ação de trituração. Todos esses músculos, todos os músculos presentes na nossa mandíbula, que nós já vimos, tem a responsabilidade de fazer o movimento para a aproximação desses nossos dentes para fazer o processo de mastigação. É um mecanismo um mecanismo interligado, né, desde o sistema digestório e sistema nervoso, para que ocorra o processo completo da mastigação. Nós vamos falar ainda da saliva, vamos falar ainda da língua, né, mas inicialmente do processo de mastigar. Olha que interessante, os nossos dentes possuem força de até 25 quilos nos incisivos, onde a gente corta, e 91 quilos nos molares. Então nós temos uma força imensa. Não é à toa que o músculo masseter, que é o músculo da mastigação, ele é considerado um dos maiores, dos músculos mais fortes que nós temos no nosso organismo, ok? Bom, nós temos esses músculos que fazem parte aí do processo de mastigação. Eles são inervados, né, pela região do crânio, um dos nervos cranianos, que nós chamamos de quinto nervo craniano, o ramo motor do quinto nervo craniano, né, e que auxilia, que envia aí uma mensagem para que o processo de mastigação ocorra. E essa mastigação também é controlada por núcleos que nós encontramos no tronco cefálico. Nós temos uma estimulação através de hipotálamo, de amígdala, córtex cerebral, áreas sensoriais também do paladar e olfato, para que essa mastigação ocorra. Para que seja liberado saliva, a gente tem que ter um estímulo. Para que a gente sinta sabor, para que a gente já sabe que para sentir sabor eu preciso do odor também, né? Preciso sentir, o meu olfato tem que estar funcionando de forma adequada também, para que a mastigação, para que a deglutição e o processo digestivo ocorra. Nós temos aí, pessoal, uma importância muito grande da mastigação. Muitas pessoas não têm o hábito de ter uma boa mastigação. Aposto que vocês, ou vocês até mesmo falam aí, quem tem filho, ou já ouviu falar dos pais, mastiga bem essa comida, porque o seu estômago não tem dentes, né? Essa fala é muito comum porque no nosso dia a dia a gente quer, tudo é rápido, né? Nós não temos muito tempo para muita coisa, então a hora do meu almoço é um momento muito corrido, mas é um momento muito importante. Nós precisamos triturar os alimentos e realmente o estômago não tem dente, por isso que muitas vezes a gente tem problemas digestivos. Um dos motivos, né? São inúmeros motivos, mas esse também pode ser considerado um deles. Principalmente quando nós vamos comer frutas, verduras, né, vegetais que são crus. Por quê, professora? Porque os vegetais, célula vegetal, tem uma substância chamada celulose. E nós não temos capacidade de digerir celulose. Celulose, ela é ingerível. E essa celulose, ela vai entrar no meu corpo. Porque ela vai, estou comendo fruta e verdura, vegetal, ela vai passar para mim, ela vai entrar no meu trato digestório, vai chegar no meu estômago, no meu intestino, e aí ela tem que ser eliminada. Se por acaso essa celulose a gente não mastigar muito bem, a digestão ela acaba não acontecendo, porque eu não quebro as moléculas presentes neste vegetal. Não simplesmente por não ter a celulose, não ocorrer a digestão, mas também devido a essas partículas terem que estar de forma menor para que a digestão ocorra. Estou falando de vegetais, mas isso serve para todos os alimentos. Por que eu preciso mastigar bem, mastigar bastante? Primeiro, na boca nós já temos enzimas digestivas. Na boca nós temos ali uma porcentagem já inicial da digestão do amido. Amido é o carboidrato. O carboidrato eu encontro no arroz, no pão, na bolacha, na pizza, no lanche, tudo que é massa eu encontro carboidratos. E aí a gente vai para proteínas, a gente vai para os lipídios, né, as gorduras, vamos para carne, ovos, leite, enfim.
derivados, né, de leite. Então eu preciso que essas macromoléculas elas estejam de forma menores, estejam sendo transformadas já na mastigação em micromoléculas. E quem faz essa transformação são enzimas. Então, se eu mastigo rapidinho ali na boca, parte da digestão que deveria acontecer ali na minha saliva, ali na minha boca, não ocorre. E isso vai direto lá para o meu estômago, para ele, coitadinho, fazer todo o restante do trabalho, ele e o intestino, tá bem? Então, a mastigação é muito importante. A intensidade da digestão, galera, ó, depende da área de superfície total, ou seja, a resposta que foi enviada para liberar essas secreções digestivas depende da nossa digestão para que sejam liberadas essas enzimas, né? Essa secreção onde contém essas enzimas. Então, triturar o alimento em partículas bem pequenas, além de auxiliar, claro, no meu processo digestivo, na liberação das minhas enzimas, para que degradam as macro e micromoléculas, ele vai prevenir escoriações do trato gastrointestinal, facilita o transporte do alimento para o estômago e para o intestino delgado e sucessivamente para os próximos segmentos do intestino. Eu aposto que muitas vezes, que já aconteceu com vocês também, de estar comendo rápido ou comendo alguma coisa que às vezes pode ser até maior do que eu pensava ser, e a gente engolir e sentir aquele alimento descendo devagarinho pela região do meu peito. O que está acontecendo? O meu esôfago de judiação está descendo apertado ali, para conseguir empurrar esse bolo alimentar que está maior do que ele suportaria. Então, eu posso ter escoriações no meu trato por conta disso, tá bem? Ok, então, tá, a professora falou como é que a gente tem que mastigar. Qual é a forma correta de nós mastigarmos? Prestem bastante atenção nesse vídeo que ele vai ensinar você. A partir de hoje, vocês nunca mais vão esquecer de como mastigar. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Não é isso, né? Não é a forma correta de nós mastigarmos, não, né? Esse animal, né? Esses animais, que eles fazem? Eles utilizam aí da parte, né, da boca deles, que tem um espaço até razoável aí, para armazenar esse alimento e esconder em algum local. Então, eles colocam o máximo que eles podem dentro da boca, esconde para depois eles se alimentarem, né? Não é isso a nossa intenção. Só pra gente dar uma descontraída. Muito bem, vamos engolir esse alimento. Acabei de mastigar. Como é que eu vou engolir? 3 estágios, pessoal. Estágio voluntário, início do processo da deglutição. O estágio faríngeo involuntário, passagem do alimento da faringe até o esôfago. O estágio esofágico, que é outra fase involuntária que passa o alimento do esôfago para o estômago. A única fase que eu consigo voltar o alimento de volta para a boca, se caso eu sentir que eu vou engasgar, que esse alimento está muito maior, é nesse primeiro. Entrou no estágio faríngeo, eu não consigo devolver ele mais, aí eu tenho que engolir, tá? E aí pode acontecer um engasgo, né? Olha só quais são as partes. Nós temos o limite anterior, no caso dos lábios, né? O limite inferior à língua, que nos auxilia aqui no caso da nossa, né, de moldar o alimento aí para enviar para a próxima estrutura. As bochechas, que são os limites laterais. Palato duro e palato mole, que faz aqui o limite superior anterior e o limite superior posterior, tá? Então, essas estruturas estão relacionadas aí aos limites, né, da deglutição. Primeiro, estágio voluntário. Então, o alimento está pronto, já moldei ele na boca, está pronto para ser deglutido. É um estágio voluntário. Ele será comprimido e empurrado para trás em direção à faringe, pela pressão da língua para cima e para trás contra o palato. Quero que vocês engulam agora e percebam o movimento. Quando nós estamos no nosso dia a dia, a gente não percebe isso, mas olha como que ele é mecânico. É uma mecânica muito perfeita,
que você, quando você vai engolir, você faz essa pressão da língua para cima e para trás, para que você consiga levar esse alimento para o próximo estágio. Mesmo com a nossa própria saliva. Façam esse movimento, engulam agora. Quero depois falar com vocês para saber se isso realmente vocês conseguiram perceber esse movimento da língua, tá bem? Próximo estágio é o estágio faríngeo. Aqui já é uma fase involuntária. Percebam que o bolo alimentar já está além do meu limite, que eu poderia aqui devolver caso esse alimento fosse aí, vamos dizer assim, de forma um pouco maior do que deveria, né? Ele vai atingir então a parte posterior da cavidade bucal, lá atrás, e também faringe. Vai estimular receptores à deglutição, que está ao redor da faringe, e através dos impulsos nervosos do tronco encefálico, vai iniciar contrações musculares involuntárias, automáticas, para trazer esse alimento para a parte inferior. O palato mole é empurrado para cima, fecha a parte posterior da cavidade nasal, para que o alimento não vá para a cavidade nasal. Nós temos pregas do palato e faringe, que a gente chama de palatos faríngeas, em cada lado da faringe, que vai ser empurrado de forma a aproximar, formando uma fenda, um espacinho pequeno, por onde o alimento vai passar, para a parte posterior, a parte de trás da faringe, e tudo isso, uma média de 1 segundo. Qualquer objeto grande normalmente é impedido de passar para o esôfago, vai chegar na faringe, e se eu não tiver o controle anteriormente, lá na primeira fase, que é a fase voluntária, eu posso ter um engasgo, porque essa fase é involuntária. Eu não consigo devolver o alimento de volta para a boca, tá? Eu tenho mecanismos nervosos que estimulam a parede da faringe para que ela impeça esse refluxo de volta para a cavidade nasal e envie para a parte do esôfago. Olha que interessante. Até as cordas vocais da laringe participam da deglutição. Então, as cordas vocais da laringe e a laringe é puxada para cima e para frente pelo músculo do pescoço. Essas ações combinadas, com a presença de ligamentos, impede o movimento para cima da glote, fazendo que essa epiglote se mova para trás em direção à abertura da laringe. Então, a laringe ela sobe, o músculo do pescoço faz subir, e aí essa epiglote se move para trás e fecha a laringe. E isso faz com que a gente não envie o alimento para a traqueia, tá? Se a gente tiver problema nas cordas vocais ou nos músculos presente aí nessa região ali da laringe e epiglote, posso ter um engasgo, muitas vezes, né, de forma aí fatal, tá bem? Bom, resumindo, uma forma bem prática. Traqueia se fecha, esôfago se abre, as ondas peristálticas inicia por conta do impulso nervoso do sistema nervoso, força o bolo, a faringe força o bolo para a parte do esôfago, e tudo isso em menos de 2 segundos. Observe aqui bonitinho, olha lá o que acontece. Para trás, ali o estado faringe, fecha a epiglote e vai lá para o esôfago. Aqui eu tenho a traqueia, fechadinha, né? Ó. Percebe esse movimento aqui, ó. Percebe esse movimento dessa estrutura que ela sobe e fecha. Olha que bacana, né? E aí o alimento desce em outro canal que não a traqueia. E aí, de boa. Essa parte aqui é um movimento peristáltico, né? Percebe que o bolo alimentar aqui a gente tem uma contração, leva o bolo alimentar para a parte inferior, aí relaxa, e a parte onde a gente tinha aqui o bolo alimentar é contraído e vai para a parte inferior também. A gente vai sempre levando até chegar no estômago, ok? O estágio esofágico é quando a onda peristáltica da deglutição desce para o esôfago, ocorre o relaxamento do esfíncter esofágico, né, que é o músculo ali que está na parte final, o músculo circular esofágico, que mantém ali então a passagem do esôfago para o estômago, através de movimentos peristálticos, a gente acabou de ver, facilita então o envio desse bolo alimentar para a parte do estômago. Olha só novamente aqui a imagem, ó, a língua para cima, para trás, desce para o esôfago, fecha a epiglote, desce para o esôfago o alimento e vai lá para o estômago, né? Mais uma vez, muito legal, né? A gente consegue mais ou menos ter uma ideia de todo o mecanismo fantástico que é do nosso sistema digestório.
Maravilhoso. Muito bem, nós temos algumas secreções enzimáticas, né? Na verdade, as secreções enzimáticas presente no nosso estômago é extremamente ácida, cerca de 2 a 2,5. A gente tem uma ideia aí do pH ácido ou básico. A gente tem pH varia de 1 a 14, 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é base, né? Ou básico, alcalino. E o nosso pH do estômago é cerca de 2, 2,5, né? É muito, muito ácido. Isso porque o nosso estômago tem essa capacidade, tem estruturas, parede que suporta esse ácido. Porém, a nossa mucosa esofágica não suporta, né? Então, a mucosa esofágica, exceto nas porções bem inferiores do esôfago, não é capaz de resistir por muito tempo à ação digestiva de secreção gástrica. Felizmente, nós temos uma constrição do esfíncter esofágico ali na saída, aqui nessa região aqui, ó, um esfíncter esofágico entrando para o estômago, a região da cárdia, que nós conhecemos, que evita com que o suco gástrico retorne para o esôfago. Claro, isso em circunstâncias anormais, a gente não tem isso, né? Por exemplo, se acaso a gente ter algum problema nesse esfíncter esofágico, pode acontecer o retorno do suco gástrico de volta para o esôfago e eu sinto aquela queimação, aquele refluxo, aquela sensação de má digestão, né? De azia. É realmente isso que pode acontecer, ok? Aqui pra gente fechar, né? A fase oral, o início da fase oral, bolo alimentar, a fase faríngea iniciando, a fase faríngea descendo para a parte da faringe e a fase esofágica já lá para baixo no esôfago, passando ali pelo epiglotite, ok? Pessoal, vamos dividir aí, né, em mais um outro tópico e eu termino de falar para vocês aí sobre o sistema digestório. Nós já voltamos. Até mais!